Em paralelo, ufólogos da época, ainda atuando de forma clandestina e marginalizada, começaram a se interessar pelo caso. Um deles, Cláudio Suenaga, entrevistou familiares anos depois, e o que ouviu foi ainda mais estranho. Os médicos não entenderam como João resistiu tanto tempo com tamanho nível de destruição corporal. E mais, segundo os parentes, parte da pele de João descolava como massa amolecida e alguns tecidos internos estavam cozidos, como se tivessem sido aquecidos de dentro para fora. Mas tudo foi tratado como delírio popular. A imprensa não se interessou. Os autos desapareceram com o tempo e o que era uma investigação virou um boato, um rumor, um sussurro abafado entre os corredores do hospital. Ninguém mais falou sobre isso. E talvez por medo do que ainda pudesse aparecer. Araçariguama não era só um vilarejo qualquer, pequena, pacata, cercada por mato fechado e morros silenciosos. Mas havia histórias, e todo mundo sabia. Desde os anos 1930, moradores relatavam aparições estranhas, bolas de fogo que flutuavam nas colinas, clarões repentinos no céu limpo, calor que surgia do nada e depois sumia como se nunca tivesse existido. Alguns diziam que era o Boitatá, outros falavam na Mãe do Ouro, mas ninguém ousava investigar. Nessas bandas, certos assuntos se respeitam e se evitam. Um lavrador antigo contou ter sido seguido por uma luz branca por mais de 1 quilômetro durante a madrugada. Um tropeiro, certa vez, disse ter visto uma esfera vermelha pousar numa clareira e desaparecer. Ninguém acreditava neles, até João Prestes. Depois da sua morte, o medo se espalhou como fogo seco. Crianças passaram a dormir com as janelas trancadas, lavradores deixaram de sair após o pôr do sol, e vizinhos começaram a relatar o mesmo fenômeno. Clarões repentinos que atravessavam as paredes das casas, sem quebrar nada, sem queimar nada, mas deixando a pele ardendo e a alma em frangalhos. O padre local tentou acalmar a cidade, disse que era histeria, mas nem ele queria andar sozinho à noite. A luz, diziam, ainda rondava. E o mais assustador, ninguém conseguia prever quando apareceria. Ela não tinha padrão, não escolhia hora nem lugar, só escolhia alvo. No fundo, no que se dizia entre cochichos, longe da polícia, longe da igreja, era que João não foi o primeiro e definitivamente não seria o último. Hipóteses. A verdade que queima. O caso de João Prestes Filho nunca teve uma explicação oficial convincente. As autoridades fecharam o inquérito como um acidente térmico de causa desconhecida. Mas que tipo de acidente queima uma pessoa viva sem tocar nas roupas, sem danificar o ambiente, sem deixar rastros? As teorias surgiram como pragas no milharal. 1. Radiação. Alguns médicos sugeriram a possibilidade de exposição a uma fonte intensa de radiação, como as usadas em equipamentos militares secretos. Mas estamos falando de 1946. Araçariguama sequer tinha eletricidade estável. Quem ali teria acesso a uma tecnologia que nem mesmo os médicos conheciam? E mais, por que só João foi afetado? Ninguém mais na casa, nenhum vizinho, nem mesmo o ambiente sofreu qualquer alteração. Como se a radiação tivesse
intenção. 2. Fenômeno natural raro, o raio globular. Outra hipótese levantada foi a de um raio globular, uma esfera elétrica altamente instável que pode atravessar paredes e provocar queimaduras. Mas esse fenômeno é raríssimo e quase nunca deixa vítimas. E mesmo nos relatos mais extremos, nenhum deles se aproxima da devastação que sofreu João. Além disso, a região tinha relatos de luzes anos antes. Não era um fenômeno isolado, era recorrente. 3. Vingança sobrenatural ou folclórica. Entre os moradores, muitos acreditavam que João havia sido vítima de uma entidade conhecida como o Boitatá, um espírito flamejante que protege a natureza e pune os pecadores. Mas João era um lavrador, um homem de trabalho, sem passados obscuros, sem inimigos, sem transgressões. Então, se era o Boitatá, o que ele violou? Ou pior, será que não era ele o alvo original? 4. Intervenção extraterrestre. Os ufólogos não hesitam. Aquilo foi um ataque, uma manifestação inteligente, precisa, letal. A luz entrou, queimou João, e só João, e foi embora, sem deixar pegadas. 10 anos depois, no Pará, a Operação Prato registraria luzes atacando moradores da ilha de Colares, deixando queimaduras idênticas. Os arquivos da Força Aérea foram mantidos em sigilo por décadas. O Brasil era, e talvez ainda seja, campo de testes. 5. Conspiração militar. Alguns teóricos sugerem que a região abrigava experimentos secretos do governo ou de forças estrangeiras. Mas o Brasil pós-guerra mal conseguia abastecer seus hospitais. Imagine manejar armas invisíveis de alta energia. Ou será que já estavam aqui? E João viu o que não devia? O homem que derreteu e o mistério que ficou. João Prestes Filho não era um bandido, não era um fanático, nem um bêbado, nem um mentiroso. Era um homem simples, lavrador, pai de família, religioso, trabalhador. Mas em 4 de março de 1946, algo cruzou o céu de Araçariguama e interrompeu sua vida de forma brutal. Uma luz sem som, sem aviso, sem explicação. Uma luz que não queimava o mundo, apenas a carne. Uma luz que escolheu. E quando terminou, foi embora, como se nunca tivesse existido. A polícia desistiu. A medicina não entendeu. A imprensa abafou. E a cidade silenciou. Mas os moradores da região continuam a relatar coisas no céu. Clarões repentinos, calor do nada, esferas flutuantes, sempre à noite, sempre em silêncio. E agora cabe a você se perguntar: o que realmente matou João Prestes Filho? Por que seu corpo foi destruído sem que nada ao redor fosse afetado? Por que ninguém investigou a fundo? Por que os registros desapareceram? E, sobretudo,
será que essa luz vai voltar? Ou pior, será que ela já voltou e você ainda não percebeu? Pense bem antes de dormir. Nem toda luz no escuro é uma bênção. Algumas só vêm para levar.